Meu nome é Natácia Conforte, todo mundo confunde mesmo, é um pouco complicado. E hoje eu lidero a Natácia Clinic aqui no Rio de Janeiro. Hoje a nossa clínica é especialista em sobrancelhas. A maioria de vocês aqui é da área de cílios ou de sobrancelhas? Acho que cílios, né? Os dois? Eu sou da área de sobrancelhas. Esse ano a gente está fechando com faturamento de mais de 2 milhões. E a gente atende, em média, 400 clientes por mês na clínica, né? Então, esse é o nosso faturamento. Hoje, o nosso foco, né, é brow lamination. Para quem, acho que todas vocês conhecem, que hoje isso é a maior tendência, né, hoje do mercado. Eu comecei com brow lamination em 2020, que era o futuro do mercado. Então, hoje eu sou muito forte na venda. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês e como que eu faço esse número. Por que eu faço esse número? Tá? Vamos lá. Aqui, nesse gráfico, é quanto que eu comecei a cobrar. Eu cobrava R$40 no design de sobrancelha em 2020, que é onde eu começo, né, na sobrancelha. E hoje, quanto que eu cobro? Eu, Natácia, 349 na brow lamination. Tá? E é outro gráfico de como eu subi o meu preço. E como que eu fiz para isso. Eu vou mostrar para vocês, tá? E eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu começo em 2018 na área da beleza. Mas a história da Natácia, ela vem muito antes disso. Eu tinha um sonho, desde nova, de começar a trabalhar como esteticista aos 15 anos. Mas eu vim de uma história, né? Meus pais eram numa família muito simples. Meu pai era carreto de mercado e minha mãe era vendedora de loja, começou vendendo biquíni. Então, eles acreditavam que eu só ia conseguir vencer na vida se eu estudasse. Então, eu não tinha essa opção de ser esteticista. Então, eu vim de uma criação muito rígida, com muito estudo. Então, à noite, quando eu dormia na minha cama, eu sonhava em trabalhar de salto, de terno, e eu sonhava em ser juíza. Só que eu não sabia que eu ia vencer na vida sendo designer de sobrancelhas. Eu não sabia que isso ia acontecer. E aí eu estudei. Aos 15 anos, minha mãe comprou uma pet shop. Eu fui nascida e criada no bairro de Fátima. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Vocês conhecem o bairro de Fátima? Centro, Lapa. E minha mãe comprou uma pet shop no bairro de Fátima. E aí, com 15 anos, eu fazia escola, eu estudava no Cefet, e, à tarde, eu atendia na loja da minha mãe, eu era caixa. E, nessa época, eu era meio rebelde, porque eu não entendia como que eu era uma aluna aplicada, eu tinha que trabalhar com vendas. Só que ali já era Deus me preparando para eu viver o que eu vivo hoje. E eu trabalhei com 15, 16, 17 e 18 anos. A minha mãe trabalhou muitos anos com venda, 20 anos. Então, ela tinha muita experiência. E ela falava assim para mim: minha filha, atenda seu cliente como você gostaria de ser atendido. O cliente, ele é seu maior patrão. O cliente, ele é o maior patrimônio que você pode ter. E eu passei 4 anos escutando isso. Com 18 anos, eu entrei na faculdade. Porque o que meus pais falavam para mim? Eu só ia vencer na vida se eu fizesse faculdade. Então, eu fiz faculdade de Ciências Atuariais. Quem sabe o que é isso aqui? Matemática aplicada purinha, né? Deus, de novo, já sabia o que tinha para mim 10 anos depois. Matemática aplicada iria me ajudar em todas as estratégias que eu precisava para eu vender o que eu vendo hoje. Fiz a minha faculdade e entrei no banco. Fiquei 4 anos no banco, que também me daria experiência com atendimento ao cliente. 4 anos se passaram, minha mãe abriu mais uma loja e ela precisava de mim para crescer o negócio dela.
eu voltei de novo a trabalhar com meus pais. E quando eu voltei, eu virei gerente de compras das lojas da minha mãe. Eu era responsável por precificação, eu era responsável por logística, eu era responsável por equipe, eu era responsável por margem de lucro, eu era responsável por toda a parte de gráfico, projeção, por previsão, provisão, estoque, capital de giro, tudo isso. Mas, de novo, eu não entendia o que tinha lá na frente para mim. E, nesses anos todos, eu sempre amei o mercado da beleza. Eu era viciada em maquiagem, eu era viciada em penteado. Todo mundo que queria saber sobre tendências de maquiagem, tendências de beleza, me perguntavam. E, então, eu engravidei da minha filha aos 29 anos. Todos esses anos se passaram 7 anos eu fazendo isso. Minha filha nasceu. 6 meses depois, eu engravidei de novo. Outra filha. Só que eu morava a 2h30 do meu trabalho. Só a 2h30. Não estava mais feliz, porque não me via crescendo, estava na mesma função há 7 anos, ganhando o mesmo, a 2h30 do trabalho. E o que eu amava era o mundo da beleza. Meu marido virou para mim e falou assim: por que você não trabalha perto de casa, mesmo que você ganhe menos, mas você vai ser mais feliz? Só que eu tinha 30 anos e a única coisa que eu sabia fazer era aquilo. Quem aqui já teve medo, assim? Quem aqui já pensou em recomeçar, mas não teve coragem? Eu era essa pessoa. E lá estava eu, grávida de 8 meses, fazendo um curso de sobrancelhas. Mas aí eu achei muito difícil. E aí eu não fiz. E aí eu fui vender Mary Kay. Quem já vendeu Mary Kay aqui? Eu também. Mesma coisa. Aí eu fiz um curso de maquiagem, amei, e comecei a maquiar. Só que, gente, passaram 2 anos. 2020, o que veio? Pandemia. Desistir? Era opção? 2 filhas pequenas? Como é que eu ia desistir? Eu tinha saído da loja da minha mãe, eu ia falar para ela o seguinte: e aí, mãe, vou voltar? Não, né? Pensei o seguinte: trabalhei com vendas muitos anos, tinha sido preparada. Falei, o cliente não pode perder o caminho da minha casa. Então, ela vai vir aqui para fazer sobrancelha. E eu vou falar assim para ela: sou um espaço de maquiagem. Por quê? 2020 está ruim, mas 2021 vai ser top. E essa cliente vai voltar. E eu comecei a fazer sobrancelha. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que estar na frente sempre. Brow Lamination era o futuro. E existia uma demanda reprimida. Qual era a demanda reprimida? As pessoas que não queriam fazer micropigmentação. E aí eu peguei essa fatia do mercado. Porque, gente, vão falar para vocês sempre assim: e o país está em crise. Mas uma coisa que meu marido sempre me fala: o dinheiro não sai de circulação, ele muda de mão. E isso é verdade. Quando a sua colega fala assim para você: não tem movimento, não tem cliente. Tem sim, porque alguém está com a agenda cheia. Você pode não estar, mas tem alguém com a agenda cheia. E foi isso que eu pensei. E aí, de pouquinho em pouquinho, comecei a volumizar, comecei a fazer clientela. E quando chegou no final de 2020, eu já tinha bastante cliente. E aí eu comecei a entender o meu propósito. Não tinha nada a ver com maquiagem. Tinha a ver com mulher, tinha a ver com autoestima. E aí eu migrei para a sobrancelha. Quando chegou 2021, eu já estava fazendo tudo. Sobrancelha, lash lifting, micropigmentação, tudo. E aí eu pensava o seguinte: se a fulana faz, eu também faço. Se a fulana tem uma clínica, eu também tenho. Eu também vou ter. Meu nome era Natácia Makeup.
no Instagram. Aí eu precisava mudar, né? Porque eu falei, esse ciclana vai daqui a pouco me marcar e vai sumir. Eu atendia numa sala de 8 metros quadrados. Eu falei, agora preciso de um nome. Aí um amigo do meu marido falou assim, vamos botar clínica, porque um dia você vai ser uma clínica. 10 meses depois, eu virei uma clínica, porque eu atendia 50 clientes por dia. Vou contar para vocês como eu fiz isso. Porque não importa onde você está agora, importa onde você quer chegar. Você tem que ter o teu alvo, vai vir o obstáculo que for. Você vai pular esse obstáculo. Você nunca vai mirar no obstáculo. Você vai mirar no teu alvo. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tempo. Se nós todas que estamos aqui palestrando, a gente conseguiu, qualquer uma de vocês consegue. Só importa o que vai valer a vocês, é a vontade, a força de vontade de vocês, porque talento não define sucesso. Eu nunca fui a mais talentosa, eu não era a mais talentosa. O que define é a persistência, mediante as dificuldades, são as estratégias e são vocês estarem rodeadas de bons mentores. Quando vocês querem conselho sobre casamento, vamos lá, sobre casamento, vocês não podem pegar conselho de quem vive solteira e separada. Quando vocês querem alguma coisa sobre fé, Deus, vai falar quem não acredita em Deus? E sobre sucesso, não é quem não tem sucesso. Eu sempre tive bons mentores. Quando eu queria algum conselho, eu ia para a amiga minha que tem 200 lojas. Amiga, o que eu faço? Você vai fazer isso, isso, isso. Porque, gente, é só a gente entender sobre comportamento. Eu, toda hora, engordo. Agora, eu acabei de emagrecer. Todo gordinho pensa igual. Ele não come um quadrado da barra de chocolate, ele come a barra toda. O magrinho vai lá, come um quadradinho e está satisfeito. Pega a mulher que gasta pra caramba, que não tem R$1 na conta. Eu não tenho R$1 na conta. Quem toma conta do meu dinheiro é meu marido. Porque, se deixar, eu compro tudo. O rico, ele economiza. O pobre, ele gasta tudo. Sou eu, gasto tudo. Então, a pessoa que tem sucesso é o mesmo comportamento. A gente tem que ser bem aconselhado. Então, a gente tem que ter bons mentores. Então, quando eu comecei, eu queria saber como é que eu viralizava no Instagram, no TikTok. Eu ia para quem estava bombando. Eu pegava uma amiga minha. Tinha 500 mil seguidores no TikTok. Amiga, como é que você faz isso? Ah, faço isso, isso, isso. Eu ia lá e fazia também. Amiga, estou pensando em fazer isso. Não, não faz isso, não. Eu não faço. Se falar para eu não fazer, eu não faço. Tenho até medo. Porque o passo que a gente der tem que estar firme. Tem vezes que o pessoal fala assim, dá o passo sem ver o chão. Não, eu não faço isso, não. Deus me livre. Morro de medo. Não faço. Tudo que eu faço é dando passo firme. Eu, quando mudei para a clínica, eu já faturava R$70 mil numa sala de 8 metros quadrados. Tem gente que vai lá no meu Instagram e fala que é impossível. Eu posso mostrar meu faturamento diário. Tem dia que eu faturo 30 mil na clínica. O pessoal fala, impossível. Eu faço uma micropigmentação labial de R$2 mil em 15 minutos. Eu tenho filmado e postado no meu Instagram profissional. Eu, Natácia, só para vocês olharem lá. E eu mostro como eu faço isso. Eu prefiro fazer microlabial do que micro de sobrancelha, porque eu faço em 15 minutos. R$2 mil. Eu faço em torno de 3 micropigmentações por dia. Faz a conta. 3 dá 6 mil. Só você multiplicar vezes 30. Como é que eu não faturo? Eu faturo. Simples. Mas isso tem a ver com o quê? Com você entender qual o seu público-alvo, aonde você nichou. Tudo vai depender. Qual o conteúdo que vocês estão vendendo? Para quem vocês estão vendendo? Como que vocês se posicionaram? Eu sempre trabalhei de uniforme, adoro trabalhar de uniforme, porque eu não gasto roupa. Mas de uniforme eu não conseguia cobrar R$2 mil na minha microlabial. Eu não conseguia atender todas as mulheres de jogadores de futebol. Hoje em dia eu atendo todas. Que gastam 6 mil num dia na minha clínica rindo. Então, hoje em dia eu me visto assim. Porque de uniforme não dava. Então, tudo vai depender, como vocês se posicionam. Mas, assim, como que eu falo isso? Mas eu quero ser a Natácia? Não. Cada pessoa vai ter o seu estilo, a sua identidade, tem o seu local de atendimento. Então, tudo vai depender. Porque a gente tem que entender também porque cada um tem a sua identidade.
E dentro do seu local de trabalho, vocês vão ter que criar a estratégia de vocês. Porque também eu atendia muito numa sala de 8 metros quadrados de uniforme, faturava muito, mas eu atendia muito mais volume, eu volumizava muito mais. Hoje em dia eu atendo muito menos e faturo muito. Então, tudo vai depender da estratégia. Eu falo muito sobre método. O método é o que transforma esforço em resultado. No meu espaço, hoje em dia, tudo é processo. Eu tenho um processo de WhatsApp. Pode entrar e sair recepção na clínica. A gente tem um processo simples. E esse processo, toda hora, ele é mudado. Por quê? O processo, hoje em dia, que eu tenho de resposta no WhatsApp não é o mesmo que tinha 4 anos atrás. Todos os nossos processos são separados em Drive. Drive no Google. Vocês sabem o que é? Por que a gente tem isso? Porque eu não posso ficar à mercê da minha recepção. A recepção, ela entra e ela sai. Quem tem espaço hoje aqui? Todas têm recepção? Tá? Vocês precisam de processo, vocês precisam criar um processo. E esse processo, vocês precisam documentar ele. O que é documentar? Todo ele precisa estar num drive de vocês. Vai entrar recepção, vai sair recepção, vocês têm que estar lá. E essa recepção que vai sair, tem que passar isso, né, para a próxima. Vocês precisam ter isso. Todo o meu processo está lá. Entra a recepção, sai. Vocês acham que eu não passo por isso no meu espaço? Passo. Mas isso não altera o meu atendimento. Nath, mas eu vou ter artista no meu espaço. Essa artista, ela vai sair e ela vai levar meu cliente. Gente, não se apeguem a isso. Vai levar uma, vai levar 2, vai levar 3. Vocês têm que criar experiência para o cliente ser do espaço de vocês. Vocês têm que blindar o espaço de vocês. Como é que vocês blindam? Contrato de tudo. Direito de imagem, concorrência, de tudo. Concorrência de 1 quilômetro, tudo com multa. Entrou no meu espaço, é contrato de tudo. Tem contrato de concorrência, contrato de sigilo, contrato de imagem, contrato de tudo. Ah, eu faço alguma coisa se fizer, se sair de lá? Depende. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Depende da pessoa. Tá? Geralmente eu não faço. Às vezes leva 1, 2, 3 clientes. Não faz diferença. Eu atendo 400 por mês. 400. Às vezes a pessoa leva 3, 4, eu ajudo, dou maca, dou mocho. Não faz diferença, levou 4 clientes. Não faz, sabe por quê? Vocês têm que entender que as pessoas vão se inspirar em vocês, elas vão querer, talvez, ser vocês, entendeu? Mas se vocês tiverem um negócio rodando, com volume de clientes, e todo dia entrando gente no espaço de vocês, 3 não vai fazer diferença. Quem perde é cliente. São vocês. Porque vocês é quem treinaram as outras pessoas, vocês é quem ensinaram para outra pessoa. Tem muita gente que saiu do meu espaço, 3 pessoas saíram do meu espaço, eu formei do zero essas pessoas. Porque o olhar, gente, ele vai ser parecido, mas ele não tem como ser igual. O olhar, ele nunca vai ser igual. Tem uma menina que saiu do meu espaço lá atrás, quando eu comecei, que eu não fazia isso, eu não me blindava. E ela montou espaço exatamente igual ao meu. Exatamente igual. Eu não me importo, porque ela se inspira em mim. Não tem problema. Sabe o que as pessoas falam? Eu vou lá na fulana porque ela trabalhou com a Natácia. Aí as amigas falam assim, mas amiga, por que você vai lá e não vai na Natácia? Porque ela é mais barata. Vocês acham que eu ligo? Eu não ligo. Sabe por quê? Eu tenho meu valor. Então, vocês têm que se dar o valor de vocês. Não liguem para isso. Não se importem. Mas blindem o espaço de vocês. Não sejam bobas. Sejam justas com vocês. Porque no espaço de vocês tem água, tem luz, tem marketing, tem recepção, tem tudo isso. Mas a menina vai trabalhar lá e quem for lá vai marcar o Instagram delas. Eu não deixo marcar no meu espaço. No meu espaço não pode marcar. Porque a pessoa que entra lá, o cliente que entra no meu espaço, ele tem um custo que se chama lead. Eu gasto mais de 10 mil reais por mês com marketing. Em torno de 15 mil. O meu cliente ele tem um custo. O custo do meu lead, só de tráfego, deve ser em torno de 8 reais. As bocas bonitas no meu Instagram é porque o meu cliente ele é da Barra da Tijuca. Aí, minha cliente ela vai lá,
ela marca o meu espaço e marca a profissional. Então, a profissional ela cresce em cima das minhas custas. Não é justo comigo. Ela pode ser marcada no dia que ela tiver o espaço dela. Porque eu, como empresário, eu tenho um custo muito alto no meu espaço. Vocês têm que pensar como empresários. Não como empreendedoras. Porque vocês são empresárias. Senão, vocês vão ficar à mercê. No dia que essas meninas saírem do espaço de vocês, elas podem ser marcadas. Tá? Tem gente que pode concordar comigo, tem gente que pode não concordar. Quem concorda comigo aqui, levanta a mão. Quem não concorda comigo? Não tem problema, mas assim, é isso, tá? Essa é a minha opinião, é o que eu fiz e é o que dá certo no meu negócio. Influência vai no meu espaço. Quem me segue? Tem alguém que me segue aqui? Alguém que já me conhecia? Quem me segue aqui já viu influência marcando o profissional da minha clínica? E vocês sabiam que não sou eu que faço, a maioria delas? Já fiz muito. Eu tenho 200 influências, eu conseguiria fazer 200? Não tem como, impossível. Mas eu falei para vocês, eu gasto quanto? Mais de 15 mil com marketing. Aí elas marcariam as meninas? Seria justo? Sabe quanto tempo duraria uma artista na minha clínica se isso acontecesse? Nem 6 meses. E eu tenho um plano de carreira no meu espaço. E eu não quero que uma artista fique e saia. Pelo contrário, eu quero que essa artista cresça comigo. Eu quero que ela ganhe bem comigo. Eu tenho plano de essas artistas futuramente virarem sócia das minhas clínicas. O que vai acontecer? Nunca ninguém vai ficar. Então, a gente tem que pensar no longo prazo e não no curto prazo. Quando você é boazinha, você pensa no curto prazo. E essas pessoas não vão pensar em você. Então, primeiro, quem está com você tem que ralar, para depois ela ter o bônus lá na frente. Vamos falar um pouquinho sobre nichar. Gente, já está 22 minutos só para acabar, meu Deus. Socorro. Você não pode vender para quem você não conhece. Às vezes, a gente pega pessoas que querem vender para todo mundo. Vocês conhecem o público-alvo de vocês? Vocês conhecem? Tá. Vocês sabem a dor do cliente de vocês? Quem faz promoção no espaço aqui? Quem baixa preço? Tá. A gente tem que entender muito quem é o nosso cliente. Quem aqui tem medo de aumentar o preço? Tá. Eu faço aumento anual de 10%, tá? Todo novembro eu aumento 10%. Aconselho vocês fazerem isso. E não tenham medo. O cliente ele vai pagar. Ele não vai reclamar. Quem tem agenda cheia aqui, fechada, 1 mês, no mínimo? Quem tem agenda fechada 2 meses? Quem tem agenda fechada para 1 mês? Pode aumentar o preço agora. A partir de agora já pode aumentar. Eu sou uma cliente que, se eu ligo para um espaço e essa profissional não tem agenda para me atender, eu não vou nela. Quem tem agenda fechada para 1 mês é porque ela está barata. Está barata. Então, ela tem que aumentar o preço dela. Porque ela não está dando oportunidade de uma outra cliente que pode pagar e ir nela. Então, quando ela aumenta o preço, ela nivela o cliente. Foi o que aconteceu com a minha agenda. Por que eu aumentei o preço? Não aumentei o preço porque eu queria cobrar mais caro. Eu não tinha agenda para 3 meses. Em 2021, em outubro, eu não tinha mais agenda para dezembro. Em dezembro de 2021, eu emagreci 10 quilos porque eu chegava às 6h30 da manhã e saía meia-noite da minha clínica. Por isso que hoje em dia eu cobro R$349 numa Brow Lamination. R$349 numa Brow Lamination. Toda Brow Lamination, praticamente, eu faço coloração. Tá? Essa cliente ela também faz o buço, então a gente tem um ticket médio de quase R$500 na minha clínica, sendo que eu consigo atender 3 clientes ao mesmo tempo. E, geralmente, quando essa cliente chega lá, que ela quer fazer a boca, eu faço a boca junto. Então, a gente está falando de um ticket médio de R$2.500. Tá? Então, você tem que conhecer seu cliente. No início, eu tinha medo de aumentar o preço, mas é porque eu não entendia o meu valor. Quando você aumenta, que você vê que a cliente paga, você entende o valor que você tem. Só que, para isso,
Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer aonde você atende, qual é o perfil do cliente, qual é o seu estilo de trabalho. Eu fui atender no Natal, não foi por acaso. Quem é do Rio aqui, de novo? É muita gente, né, que é do Rio. Eu sou meio disléxica. Eu atendia no Recreio, quando eu fazia maquiagem, só que quem é do Recreio vai na Barra, quem é da Barra não vai no Recreio. Tá? Quem é da Zona Sul vem até o Downtown, não vai até o Barra Shopping. E a gente tem que entender um pouco de comportamento humano. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu falo Barra Shopping, todo mundo conhece Barra Shopping aqui? Quem conhece Downtown? Todo mundo também, né? No Downtown, quando eu falo Downtown, você já sabe que tem estacionamento, você já sabe que tem restaurante, você já sabe que tem segurança. Então, quando eu vim para o Downtown, eu já vim de propósito, porque eu já entendia que quem mora no Leblon sabe que o Downtown é perto. Então, isso é neurolinguística total. Quem mora na Tijuca sabe que o Downtown é perto. Quem mora em Nova Iguaçu sabe que o Downtown é perto. Por exemplo, eu tinha uma clínica em Nova Iguaçu, eu fechei essa clínica. Porque meu cliente de Nova Iguaçu vinha no Downtown. Quem está no Recreio, quem mora em Vargem, vem no Downtown. Se eu abrisse no Barra Prime, que era em frente, as pessoas não iriam no Barra Prime. Porque até ela pensar que ela tem que botar no Waze, que tem que saber se tem estacionamento, como chega, ela não vai. Então, você tem que entender o comportamento humano. E, para isso, você também, se você entender o comportamento humano, você vai vender. Lá na clínica, a pessoa que mais vende depois de mim não é a melhor tecnicamente. É a que é a minha réplica na venda. E como que é isso? É assim, ó. Estou fazendo um design e eu não pergunto se ela quer fazer o buço. Você vai fazer o buço também? Ai, tá precisando, né? Só que o design é R$ 87,50 das meninas e o buço é R$ 50. Eu fiz faculdade de quê, gente? Até matemática, né? Então, assim, é muito rápido. Só que se ela faz design de 50, coloração de 50 dá 100. E o design dela é 87, é 187,50. A coloração, ela dá só um susto, 5 minutos. O buço é na linha, é rápido. É 187,50. Ela gastou menos tempo do que o design. Sendo que a brow lamination lá na clínica das meninas é 195. Vocês sabem o custo da brow lamination? O custo por brow é, no mínimo, R$ 14. É mais barato fazer o design. Isso é conta. Isso é conta rápida. É melhor você fazer uma micro, que o custo é parecido, e que você tem um valor agregado mais alto. Só que a brow lamination é o teu serviço de entrada, porque está na moda. Então, o seu cliente ele vem todo mês, recorrência. Então, ele vem todo mês e você vende alguma coisa para ele. E a micropigmentação são as porradas que você dá. Quando você puxa, que eu vou falar lá na frente sobre os dados, porque eu vivo de relatório, eu vivo de dados, eu vivo de trinks. Você vê que, no final, vira meio a meio. Você tem volume de cliente fazendo brow, você tem menos volume fazendo micro, mas, no final, a sua diversificação de serviços é que dá o faturamento total. No final das contas, gente, a gente não está falando de técnica, a gente está falando de negócio. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês querem ganhar dinheiro, vocês têm que ser empresária. Mas é sobre isso. Como que eu vendo? Eu não penso no cliente no curto prazo, eu penso no longo prazo. É o seguinte, hoje a moda é o quê? Lip tint. Hoje a moda é arco do cupido bonito. O cliente está deitado na minha maca e eu estou falando, nossa, mas que boca linda. Nossa, mas tem que fazer uma boca, que eu não sei o quê. Eu começo a falar, começo lá na cabeça dele. Só que eu não falo que ele tem que fazer boca, não. Aí ele, ai, mas eu tenho vontade de fazer uma boca. Aí eu vou lá e chamo as meninas da minha recepção, que tem já a boca bonita. Elas já têm a boca bonita. Ele falou, olha, a Gabi fez, ficou super natural a Gabi lá, filmando. A Gabi vem.
Nossa, ela fez mesmo, ficou assim natural. Eu falei, mas olha, depois você pensa com calma. Por quê? Gente, quando alguém dá uma pressão em vocês para comprar alguma coisa, vocês compram? Então, é a mesma coisa. Agora, quando você bota a bala na boca da criança, deixa ela experimentar e ficar com vontade, mas tu tira, o que acontece? Exatamente. Então, a maioria das clientes que eu vendo serviço, eu não vendo na hora. Eu faço um hidralipse de brinde, boto um pigmentozinho e falo, olha, vai ficar assim. Ela marca para o mês seguinte, para a semana seguinte. Eu atendi um homem essa semana, homem mesmo, tá? Homem, e fiz a sobrancelha dele. Aí eu fazendo a sobrancelha dele, ele falou assim, mas eu queria natural. Eu falei, mas aqui eu faço tudo natural. Atendo vários jogadores de futebol, atendo mesmo. Lá no segundo andar, e eles fazem boca direto, né? Você nem percebe. Por quê? Natural. Em mulher, a gente faz efeito lip tint. Em homem, não dá para perceber, porque não pode, senão fica artificial. Só falei. Quando ele saiu, eu virei para as meninas e falei, vocês querem apostar quanto que mês que vem ele vai voltar para fazer? No dia seguinte de manhã, ele falou assim, mandou mensagem, pô, vacilei, hein? Ontem eu tinha que ter feito a boca. Neutralização labial, 2.290 em 15 minutos. E é assim que acontece. Por quê? Eu não penso na hora, eu não quero que faça na hora. Eu não ligo. E quando a pessoa fica na dúvida, eu falo assim, não, olha só, você está na dúvida, eu quero que você tenha certeza disso. Porque, gente, é o seguinte, você tem que pensar, se fosse você, a frase que não sai da minha cabeça desde os meus 15 anos, atenda seu cliente como você gostaria de ser atendido. Quando a pessoa insiste, quando é comigo, isso me irrita. Então, se a pessoa não insistir, eu vou comprar. Então, se eu não insistir no meu cliente, ele vai comprar também. E eu não me importo. O dinheiro entrando na clínica, está tudo certo. Se ele não fizer a boca em outro lugar, eu não me importo. Ele tem que fazer na clínica. Se ele não fizer na vizinha, eu não estou ligando. Então, assim, pensa assim. E o que acontece, gente? Primeiro de tudo, para vocês venderem o serviço de vocês, vocês têm que acreditar no serviço. Serviço que eu não acredito, eu não vendo. Eu tenho cílios na clínica, hoje. Hoje eu tenho cílios na clínica, não tinha extensão, agora tenho. Só que eu não tenho volume russo lá, porque eu não gosto. Gente, não me mata. Eu não gosto de volume russo, então eu não tenho. E eu não gosto por vários motivos. O primeiro motivo, porque eu não acho que é tão natural. Tem meninas que trabalham comigo, que são influencers, que ficam lindos, mas, para o dia a dia, eu não conseguiria vender isso para minhas clientes. 2, demora para colocar. E eu quero um serviço que faça, no máximo, em 1 hora, porque eu faço conta. Se eu cobro 390 numa colocação, e eu tenho outros serviços, tipo uma micro, que a gente faz rápido, e a gente cobra R$1.000, uma artista minha cobra 990 para fazer uma micro, em 20 minutos. Elas fazem 20, 30 no máximo. Então, R$390 é um cílio na clínica. Tem que ser no máximo 1 hora, porque ela pode fazer 8 num dia. Se eu botar um volume russo, vai ser 3 horas. 3 horas é muito tempo. Eu não vou ganhar dinheiro. A minha marca vai estar ocupada 3 horas. E tudo na vida é conta. Eu não vou botar volume russo nunca. Só trabalho com cílio Y, aquele Y, né, o M, porque eu não sou de cílios, eu sou de sobrancelha, mas é mais ou menos isso. É o Y, né? Vocês podem me corrigir. Mas é porque é mais fácil de acoplar e mais rápida a colocação. Eu faço shadow também, tá? Mas shadow eu faço só em casos extremos, mas eu não faço no dia a dia. Shadow demora 2 horas, 3 horas. Eu vou fazer uma fia em 30 minutos. Não tem como fazer shadow. Não dá. Shadow, quando eu faço, é só em caso que precisa muito. Aí eu separo uma tarde para fazer. Então, assim, vocês têm que pensar. Todo curso que vocês forem fazer, vocês façam os cursos, tudo mais, mas vocês têm que botar para a realidade de vocês, dentro do que vocês se adaptam. Eu peguei todos os cursos e fui adaptando as minhas técnicas. Por exemplo, eu não uso lápis dermatográfico, porque eu acho o seguinte, você apontou o lápis, demora para apontar. Aí você usou, aí cega, aí tem que apontar de novo. Possível, eu uso caneta ou linha marcada. Porque eu já pensava nisso lá atrás. Eu falava, hoje eu tenho agenda vazia, mas um dia eu vou ter agenda cheia.
E no dia que eu tiver agenda lotada, como é que vai ser? Você chega na minha clínica agora em dezembro, é lotada. Você chega num dia de laser na minha clínica, a gente atende 70 pessoas num dia de laser. É faturamento de R$40 mil num dia. Um dia de laser. Você vai falar, pô, é impossível. Não, é possível. Mas quando eu fiz o laser na primeira vez, eu paguei a máquina de laser. Eu gastei R$700. Mas por quê? Porque eu investi vendo o futuro. Porque eu fui visionária. As pessoas têm medo de investir olhando o futuro. E vão falar, às vezes, que é sorte. Não é sorte. Eu entendi que lá na frente aquilo era o futuro. E vocês pensam nisso? Vocês gastariam para investir? Eu demorei 1 ano para poder ter retorno no laser. Mas hoje em dia eu tenho 5 anos... 5 não. Comecei em 2020, eu tenho 4 anos de experiência em laser. Vamos falar sobre cliente. Eu estou acabando, gente. Eu estou com medo de atrasar. Rapidinho. Ai, que bom que vocês estão gostando. Clientes fiéis não compram apenas seus serviços, eles compram sua marca e a sua história. Isso é comprovado. Quando você cria uma comunidade, esses clientes eles vão pela comunidade que você cria. Hoje, aqui no Rio, principalmente na Barra da Tijuca, Recreio, Leblon, eu criei uma comunidade. As pessoas elas estão almoçando no Village e elas falam assim, onde é que eu vou fazer sobrancelha? E as amigas falam, lá na Natácia Clinic. E as amigas todas vão em mim. Eu criei uma comunidade, senso de comunidade. É comprovado que o cliente indicado ele paga 87% a mais do que um cliente que vem do Instagram. O do Instagram ele é bom para você viralizar. Lógico, você vai ter lá o seguidor, a pessoa vai olhar para você e vai falar, poxa, ela tem seguidor, legal. Mas o boca a boca, ele de fato faz o cliente ter confiança em você. Esse cliente ele não vai perguntar preço, ele vai vir indicado, porque ele vem de olhos fechados. Ele confia no seu trabalho. Quem aqui tem essa experiência do cliente indicado não perguntar preço? E quem aqui tem um cliente curioso do Instagram que fica perguntando? Então, assim, tem uma grande diferença, gente, porque existe conteúdo para viralizar, que eu também faço, tá? Lá no meu TikTok eu tenho 130 e poucos mil seguidores no TikTok. E tem conteúdo que é o conteúdo para o seu cliente final mesmo. Vocês têm que entender que qual conteúdo vocês estão fazendo, para o cliente que vocês querem atrair ou para o pessoal de curso. Porque tem um conteúdo que a gente faz para competir com aquela galera que está vendendo o curso, que é um conteúdo mais artístico, é uma boca mais efeito batom, às vezes, é aquele que eu também super curto, uma sobrancelha muito degradê, que eu adoro também, é um cílio maior, é uma coisa, mas tem um conteúdo que é mais para o cliente. A gente tem que entender, a gente tem que saber separar isso. Porque, às vezes, a gente está fazendo um conteúdo que o nosso cliente final ele não vai comprar, ele não vai consumir, ele não vai marcar. E aí, qual conteúdo vocês estão focando? Porque eu já me perdi nisso. E a gente tem que pensar, a gente está se comunicando com quem? Com um profissional da área ou a gente está se comunicando com um cliente? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade danada de me comunicar com um profissional da área. Agora é que eu estou começando, esse ano é que eu estou começando. Eu tenho muito conteúdo legal para poder dividir com profissionais da área. E eu tenho dificuldade. Por quê? Porque o meu conteúdo ele é muito voltado para o cliente. Porque para o cliente, para mim, já é muito automático isso. Vou falar um pouquinho sobre sistema. Quem aqui usa sistema? Tá, vocês usam para agendar, né? Para tudo? No final do mês, vocês fazem análise de dados? Vocês analisam tudo? Qual serviço está saindo mais? Qual está rentabilizando mais? Quais são as clientes que têm mais retorno? Quais que não têm? Relatório de retorno. Todas vocês puxam e mandam mensagem para as clientes? Vocês têm processo disso? Processo semanal, vocês fazem? Tá? Mas, principalmente de serviço, vocês fazem análise, qual que é o serviço que vocês vão investir mais, qual que vocês não vão investir, qual vocês podem implementar. Vocês fazem isso? Todo mundo faz isso aqui? Tá, isso é importante, tá? Através do sistema, foi que eu identifiquei que o laser era o serviço que eu mais tinha que investir na clínica. Hoje, o laser ele representa 40% do meu faturamento.
laser de remoção. Por quê? O laser de remoção não é o laser em si, mas é o dia do laser, né? Na verdade, eu faço laser 4 vezes no mês, porque só sou eu que faço. Hoje eu estou treinando uma profissional para fazer também. E como hoje eu não atendo mais tanto como eu atendia antes, eu entendi que ele representa 40% do faturamento. Por quê, gente? Porque no dia do laser vem muita cliente, né? E hoje está uma tendência de remoção de micropigmentação. Está todo mundo tirando aquelas micros muito antigas. Então, as clientes elas vêm para fazer a remoção. Só que eu faço, no dia da remoção, eu faço design, eu faço coloração, brow lamination eu também faço. Vão falar, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Dependendo da situação, se for tipo quinta sessão, se a gente conseguir isolar o pelo, se a micro estiver muito acima do pelo da sobrancelha, a gente consegue fazer. Se eu não pegar no pelo, a gente faz. Mas, geralmente, a gente faz design e coloração no dia. Porque o meu design, por exemplo, é R$200. E a coloração é R$50. Eu faço design em 5 minutos. E a coloração a gente pinta para poder a pessoa não sair com pelo branco. Não tem problema pintar a sobrancelha com a coloração sem amônia. Então, a gente sempre pinta a sobrancelha. Então, o laser ele é o procedimento que você mais faz captação de cliente novo. Então, por que o laser ele representa para a gente quase 40% do faturamento? Porque, primeiro, além de a gente fechar muito pacote, a gente reverte muita venda no dia do laser, eu trago muito cliente novo para dentro da clínica. Por isso que a gente, para a gente, não faz diferença quando eu falei, profissional saiu, levou 3, não faz diferença, porque todo mês a gente tem entrada de cliente novo na clínica. Além de a gente ter um protocolo diário, né? A gente tem planilha de análise diariamente, tanto de agendamento, isso é bom vocês fazerem, tá? Você sempre vai ter um gargalo no seu espaço. O meu gargalo para entender se o meu faturamento naquele mês vai ser bom ou não é agendamento. Todo dia a gente tem número de agendamentos por dia que não pode cair. Então, tem um número que é o meu número médio de agendamento diário e número de cliente novo. E elas têm uma meta de cliente novo e retorno por mês. E eu pago bônus por retorno, cliente novo e avaliação no Google. Isso é bom vocês fazerem, porque isso faz com que elas aumentem, né, a produtividade delas. Até me perdi agora que eu estava falando. O que eu estava falando? Do laser. E aí ele traz muito cliente novo para dentro da clínica. Então, na verdade, você consegue aumentar seu faturamento e aumentar a sua base de clientes. Então, o laser, para quem não faz, é interessante. Por isso que eu falo sobre a diversificação de serviços no espaço de vocês. Então, análise de dados e testar novos serviços é importante. Pensa comigo, o McDonald's não lança toda hora sanduíche novo? A Shein, gente, lança 1 milhão de produtos por ano novos. A Zara, 33 mil produtos. Como que a gente não vai lançar produto novo? Como que a gente não vai criar novos nomes? Como? Não. Você vai fazer a cliente sair do seu espaço para outro. Então, vocês têm que estar toda hora trazendo uma coisinha nova. Cria um nome novo, bota uma coisinha nova. Tá? Então, quem não faz laser, começa a tentar estudar sobre isso, procura um curso, alguma coisa. Depois eu vou dar meu Instagram aqui, vocês podem procurar lá, que eu vou dar mais dicas para vocês. Mas o sistema ele é bom para isso, tá? Para vocês entenderem. Eu comecei a investir mais no laser quando eu entendi que o laser ele aumentava mais o meu faturamento. As marcas que mais crescem são as que ouvem o cliente e aprendem com os dados. Por exemplo, hoje, lá na clínica, a gente tem muito trabalho, porque a gente tem drink, a gente tem um monte de coisa, sendo que a gente atende, em média, 30 clientes por dia. O dia do laser é muito corrido, tem bolo. E a minha cozinha, hoje, é muito pequena. A gente vai fazer uma obra no ano que vem. Eu vou ficar 1 mês fora do Brasil agora. Quando eu voltar, a gente vai fazer essa obra. Então, as meninas estão no sufoco, mas eu ouvi as minhas clientes. Então, como eu ouvi, eu melhorei a experiência. Então, tem cappuccino, tem água com gás, tem Coca-Cola zero. Só que dentro... Eu vou terminar, tá? Só que isso dentro da minha realidade. Vocês podem fazer algo dentro da realidade de vocês, ouvindo o que as suas clientes pedem. Gente, eu atrasava muito. Eu atrasava 30 minutos, 40, 1 hora. Só que a minha sobrancelha custava R$350. Vocês acham que eu podia atrasar 1 hora?
Sinceramente, não, né? Quando eu tive uma reclamação de uma cliente, eu nunca mais atrasei. Porque eu atrasava 1 hora e atendia tipo, toda hora 3 ao mesmo tempo. Hoje eu só atendo junto de vez em quando. Eu parei de atrasar. Porque é sobre a gente ouvir os nossos clientes o tempo todo. E lá, qualquer reclamação eu escuto. Porque o meu patrão é o meu cliente, é ele que paga as minhas contas. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só viajei para fora esse ano porque foi meu cliente que pagou. Eu só vou viajar de novo 1 mês com as minhas filhas porque foi ele que me botou aqui. Então, quando às vezes a cliente reclama, que a minha colaboradora reclama, eu falo, minha filha, é ela que manda aqui. E é ela que manda mesmo. O cliente que reclama, eu só falto dar um beijo na boca dela. Eu levo ela no colo e tudo. Porque se ela fizer uma reclamação em qualquer lugar, acaba com o meu nome. Sabe por quê, gente? Se imaginem numa fila. Os elogios ficam aqui. As reclamações, ficam aqui. As pessoas só veem as suas críticas. Ninguém vê os elogios que fazem de você. Então, qualquer pessoa que reclamar de você, reverte essa reclamação, dá tudo para ela, liga, faz qualquer coisa por ela, e é o que eu faço. Os dados não mentem e eles podem ser seus melhores aliados. Isso a gente já falou. Se você quer empreender, precisa respirar marketing. Eu sempre falo isso. Primeiro eu divulguei, primeiro eu fiz marketing, depois eu vendi. Porque primeiro você divulga, depois o cliente vem. E é o que eu sempre fiz. Primeiro eu comecei fazendo foto na sala da minha casa, para depois eu ter minhas clientes. E se vocês, assim, hoje em dia eu nem reposto tanto, mas assim, hoje eu tenho mais de 200 influencers. Eu atendo muita gente. Muita. Fora isso, tudo na minha clínica é intencional. Tudo é intencional. Eu tenho, tipo, neon, eu tenho um... Por quê? A cliente ela tem que chegar... Quando eu... Vou contar até como é que eu pensei nesse neon da minha clínica. A minha clínica estava em obra, né? Eu tinha descido da salinha, estava em obra, e eu fui comer no restaurante, tinha acabado de inaugurar no Downtown. Esse restaurante era da Alice no País das Maravilhas. E eu cheguei lá, estava lotado, todo mundo tirando foto. A comida não era boa. Tipo, nada era bom. É que você tem lá no Downtown, né? Só que estava bombando. E aí eu não entendi por quê. Quando eu via, tinha um pessoal daquele, tipo, Comer e Beber no Rio, dos Instagrams, né? Eles tinham postado e viralizou. E aí as pessoas estavam indo lá só para tirar foto e postar. E aí, lembra que eu falei que a gente tem que seguir o que as pessoas de cada área fazem? Então, a gente tem que seguir dica de quem é boa no casamento, de quem é boa empreendendo e de quem é boa no marketing. Eu falei, o que eu posso fazer no meu espaço para que todo cliente que chegar aqui tirar uma foto e postar, mas que seja ideia minha. Eu não quero ficar copiando da ideia dos outros. Então, toda cliente que chega lá, tira uma foto e posta. Então, eu pensei em algo original, fiquei 2 meses pensando, porque a ideia da arquiteta não era boa. E fiz. Então, tudo tem que ser intencional. A maioria dos conteúdos que vocês veem por aí é tudo combinado, é tudo intencional. Vocês têm que pensar, se inspirar e fazer. Não é copiar, mas é se inspirar. E faz do jeito de vocês. Porque a autenticidade, ela é importante. Olhei a da amiga que viralizou. Faz do jeitinho de vocês, com o look de vocês, com o estilo de vocês, mas com intenção. É intenção de viralizar. Tem um vídeo meu que bateu não sei quantos milhões. Tem vários vídeos meus viralizados no TikTok, que é a sobrancelha igual da Jade Picon. A Jade Picon tinha viralizado na novela, a gente falou, vamos fazer a sobrancelha igual da Jade Picon. A gente criou lá o nome e viralizou. Tudo intencional, tenha intencionalidade. O marketing ele sempre vai vir antes da venda. O João Adib da CIMED, vocês conhecem? Ele falou que a verba dele de marketing é 10% do lucro dele, não é do faturamento. Vocês também têm que entender um pouco disso. Faturamento, eu posso falar para você que eu faturei 2 milhões. Mas se eu gastei 2 milhões, sobrou 0. O lucro é o que sobra. Agora, se eu faturei 100 mil reais, eu gastei 10 mil, sobrou 90. Então, ele gasta 10% do lucro da CIMED. É muita coisa com marketing. Para vocês verem como que é importante o marketing no negócio de vocês. Vocês precisam estudar e respirar marketing. É muito importante. Nath, mas eu não gosto. Eu também não gostava.
Mas se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar a minha história, se eu quero viver coisas extraordinárias, se eu quero mudar a história da minha família e das minhas filhas, meu sonho era ir para a Disney com as minhas filhas. Eu fui esse ano com meu marido e eu vou de novo, vou ficar 30 dias. Se eu quero, eu preciso viver e respirar marketing. Porque sem o marketing eu não sou nada. Eu passo 24 horas no celular, passo mesmo. Tem que passar. Porque se eu não passar, eu não sou ninguém. Hoje em dia, as pessoas ficam 24 horas no celular. Vocês precisam entender de tudo. Eu entendo de tráfego, eu entendo de tudo. Tudo do meu negócio. Você entende, Sara? É isso. Ah, mas eu quero ter a vida que a Sara tem. Tem que estar disposta a trabalhar igual. Clientes felizes não só voltam, mas trazem outras pessoas com elas, que é o tal do cliente fiel e do cliente satisfeito. Tá? Você precisa servir o seu cliente. O propósito hoje da clínica, o principal propósito da clínica, a gente atende o cliente como a gente gostaria de ser atendido. Isso é o principal. Lá só entra na clínica para trabalhar se você entender esse propósito da clínica. A cliente pisou na clínica, o sorriso está daqui até aqui. Tem um cabeleireiro muito bom aqui na Barra, que, para mim, ele é o melhor de cabelo, mas várias clientes reclamam dele, porque elas associam a antipatia dele com a mecha que ele faz, e não tem nada a ver. Porque a cliente, ela entende que ela está associando o serviço com a emoção dela. Ela acha que o seu cílio bem feito tem a ver com a emoção. Não tem nada a ver. Então, lá na clínica é a mesma coisa. A menina que mais vende é a mais simpática. Não tem nada a ver. Ela não é melhor tecnicamente, mas ela é a mais simpática. Se você for lá na clínica, eu realmente sou muito comunicativa, eu sou muito simpática, eu abraço, eu beijo, mas é meu isso. Então, vocês têm que entender muito de atendimento. Conecte-se antes de vender. É sobre conectar, tá? A conexão, ela é muito, muito, muito importante. Todas as clientes, elas são minhas amigas. Todas. Ela chega lá na clínica e fala assim, a Nath pediu para me encaixar. Me encaixa porque eu sou amiga dela. Aí eu falo, mas que amiga? Quem é minha amiga? A fulana, minha cliente. Todas são minhas amigas, todas são minhas clientes. Então, a gente está falando muito mais de conexão, muito mais de venda, muito mais de atendimento, do que propriamente de técnica, de novo, de talento. Não tem nada a ver com talento. É totalmente atendimento. É totalmente vocês entenderem no comportamento humano. A pessoa que vocês, às vezes, mais compram numa loja é a melhor vendedora? Ou a que vocês mais se conectam? A pessoa que vocês mais amam no Instagram é a que vocês mais se conectam? Ou talvez é a mais bonita, a que tem o melhor corpo, ou a que mais vocês se identificam? Ah, mas eu quero ser perfeita, eu quero me vestir perfeitamente, eu quero ser igual a fulana. Não, vocês têm que ser vocês. Eu brincava no início que eu falava assim, eu queria ser mais formal, eu não queria falar desse jeito. Não, eu não consigo. A pessoa chega lá, eu beijo, eu abraço. Às vezes chega cliente para mim e fala assim, amiga, você não tem um casaco de não sei de onde para me emprestar? Aí eu brinco. Eu? Só se for da Shein, né? Aí elas começam a rir. Porque, às vezes, elas chegam lá achando que eu tenho um casaco igual delas, sei lá, de 30 mil, 35, eu começo a rir. Falo, não, tá doido. Mas, assim, esse é meu jeito. E, às vezes, a gente quer ser diferente, a gente quer se mudar por causa da cliente. Não, a gente tem que ser a gente. E quem se conectar com a gente vai estar ali no nosso espaço. Mas aí, de qualquer forma, a gente tem que estar profissional. Eu sempre fui bem profissional. As respostas no WhatsApp, o meu espaço, tudo sempre foi profissional. Tipo, o meu marido me ligar, essas coisas eu não tinha no espaço. Eu sempre fui muito profissional, mas eu sempre fui do meu jeito, tá? Venda sem vender, faça o cliente se apaixonar por você. Quem compra na Apple, compra só uma vez ou compra várias? A vida toda. Por quê? Não gostam do iPhone, são apaixonados pelo iPhone. Não pense que você tem que só ter cliente novo. Se você vender várias vezes para o mesmo cliente, o cliente tem que ser apaixonado por você. O cliente que é apaixonado por você, você vai ter a agenda lotada e você vai ter novos clientes. Por isso que hoje eu tenho uma base de cliente grande.
Eu tenho cliente, às vezes, que fica 2, 3 meses sem ir na clínica, mas eu não me importo, porque vai voltar na clínica. Tem cliente, às vezes, que vai uma vez por ano. Por exemplo, dezembro fica muito cheio na clínica em janeiro, porque eu tenho cliente que só vai final do ano porque mora fora. Agora, final do ano, eu tenho muita cliente que vem do Catar, dos Estados Unidos. Eu tenho cliente minha que mora no Peru, porque o marido joga no Peru, então vem a cada 6 meses. Eu não me importo. E quando ela vem, por exemplo, a minha boca, ela só dura 6 meses, porque é só uma revitalização. Porque, gente, eu não vou fazer boca que dura 2 anos, eu não sou louca. Para o cliente vir de 2 anos, eu não sou maluca. Então, essa cliente, ela vem de 6 meses fazer a boca. De 6 meses são R$2.000. Então, assim, eu não me importo, contanto que a cliente só volte no meu espaço. Porque isso é conta. Se a cliente vem de 6 meses, ela gasta quanto na clínica? 4.000 de boca. Então, vocês têm que pensar nisso. O cliente ele tem que ser apaixonado por você. A forma como você comunica vale mais do que o que você vende. Você já viu reserva... Já viu Nike? As propagandas da Nike? É o Vini Júnior jogando com a chuteira. Não é só a foto. Eu lá, se você chegar no meu Instagram, são as mulheres lindas com a boca e com a sobrancelha. Não é só a foto da boca. Porque a pessoa ela quer ter a boca que está na pessoa. Ela quer ter a sobrancelha da Jade Picon. Ela quer ter a boca da Hailey Bieber. Ela quer ter o penteado. Quando você pega uma referência, você pega a referência do corpo da fulana. Eu estou mentindo aqui? Então, a foto tem que ser da modelo inteira. Tem que pegar uma modelo. Na Soul Leste, tem a poderosa, não é? Tem o... Por quê? Tem que ser o cílio da pessoa inteira. Estou mentindo? Porque a pessoa ela se vê na pessoa. Vocês têm que criar o desejo, porque a venda está ligada à emoção. Venda é emoção. Quando você entra numa loja de sapato, se você separar 3 sapatos, o seu cartão não passar, você sair e pensar, quando você voltar, você leva os 3? Leva só um. Relacionamentos consistentes constroem negócios lucrativos. Relacionamento com a sua cliente. Você tem tudo o que você precisa para mudar a sua vida. Deus já te deu talento, agora cabe você agir. É só sobre você ter ação. Uma frase que eu sempre levei para a minha vida é sobre sonhar, profetizar e realizar. Sonhar não custa nada. A gente tem que sonhar. E se eu conseguir, qualquer uma de vocês consegue. A gente profetiza, só que a gente precisa realizar todos os dias. E eu realizo todos os dias. Dificuldade eu também tenho, até hoje. E quanto maior o degrau, mais dificuldade vocês vão ter. Todos os negócios que a gente vê que tem 10, 15, 20, 30 anos, maior são as dificuldades. O que vai definir uma pessoa de sucesso para outra que não tem sucesso é como elas passaram pelas dificuldades. E cada dificuldade que você vai passando, você vai amadurecendo. E problemas que são pequenos, ou problemas que são grandes, você vai vendo que aqueles problemas nem são mais problemas. Então, cabe vocês decidirem se vocês querem ficar onde vocês estão ou se vocês querem dar um passo maiores. Lá atrás, eu decidi empreender, decidi sair da minha sala para me posicionar como marca, para poder crescer e expandir meu negócio. Para poder, lá na frente, eu colher esses frutos. Agora, cabe vocês a escolherem se vocês querem fazer isso também. É isso, gente.